tinha uma famosa história do Milor Fernandes, que tu já contou uma vez, já te ouvi falar. Do Milor Fernandes querendo conhecer o Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. O Milor, um dia ele chegou para mim, nós estávamos no Rio de Janeiro, e disse, pô, vem cá, cara, eu preciso conhecer uma fazenda de verdade, porque eu só vou nessas fazendas dos meus amigos paulistas, aí tu chega lá, tem mordomo com luva branca e tal. Eu queria conhecer uma... Eu digo, olha, eu vou ver, tem uns amigos meus lá em Porto Alegre e tal, eu vou ver o que nós temos lá de fazenda raiz mesmo, né? Aí falei com o meu amigo Paulo Odônio Ribeiro, que está aqui, a Niura, e eles têm uma belíssima fazenda em São Borja, lá na fronteira. E aí combinamos que iríamos para a fazenda, e eles fizeram uma recepção maravilhosa na Páscoa, né? A gente chegou lá e tal, e realmente era uma fazenda incrível, assim, naquela época nem luz tinha, era motor e tal. E estava o Milor e o Willen Kerr, que era um grande amigo dele. O Milor, carioquíssimo e tal. Sim, carioquíssimo. Sim, nós era de beira da praia, quer dizer, era do Meier, mas vivia na beira da praia, vivia em Ipanema. Isso, completamente, né? Urbano. Querendo conhecer e tal, aquela coisa do Pampa, né? E eu me lembro que naquela época, a gente se lembrando, assim, naquela época tinha racionamento de combustível. Então, a gente ia largar numa sexta-feira e precisava chegar em 700 quilômetros, né? Era isso, mais ou menos, 700 quilômetros, né? Só tinha posto até sexta-feira às 6 da tarde. Não, o meu pai tinha uma Alfa, daquelas TIs, né, brasileiras, primeiras Alfa, que era 100 litros de gasolina. Aí nós conseguimos encher o tanque e nos fomos, né? Aí chegamos lá num final de tarde maravilhoso e tal. Enfim, ficamos ali pela fazenda e tal e fomos para o galpão. Fomos para o galpão, onde estava a pionada e tal, e o Milor falava, e estava... Eu acho que o Fiore estava junto, né? Tinha um pessoal que estava... Nós éramos um grupo, assim, e sentados em torno do fogo, no galpão, assim, um galpão clássico, né? Galpão ancestral. Aquela tora que queima há 10 anos e tal. E estamos ali conversando e tal, né? E aí e o Milor falava e gesticulava, e os peões ali sentados olhavam, só quieto, né, e tal. E aí passou, aí de repente deu um silêncio assim, e um daqueles peões chegou, olhou para o Milor e disse, o senhor é do Rio de Janeiro, né? Ele disse, ah, sim, sou e tal. Aí, conhece o Moreira? Aí o Milor assim, não, um gordo. Aí, não, porque o Rio de Janeiro é muito grande. Essa é uma maravilha. Não, é incrível. Não, o Milor foi impressionante. Ele falou a vida inteira dessa história, porque ele achou uma maravilha. Porque imagina, tu sai da civilização, tu chega lá, o cara, sou do Rio, conhece o Moreira? Conhece o Moreira, claro. Não, e depois teve o Milor, ele passou pelo emblema do sul, né? Porque nós chegamos no outro dia, tinha uma cancha reta do lado, que era uma fazenda, eu acho, né? Que tinha uma cancha reta, ia ter umas corridas e tal. E aí o pessoal falou e tal, eu digo, não, vamos lá e tal. Aí Pio chama o Milor, bombacha e espora, e tinha uma guaiaca, com tinha um revolvinho 32 dali e tal. E aí tinha, eu não me lembro se era o capataz, era uma caminhonete com a caçamba, e nós íamos na caçamba, que era logo do lado ali, né? A tal da cancha reta. Aí, quando nós estávamos subindo na caçamba ali, deu um jeito ali, o Milor estava subindo, e o cara olhou assim para o Milor, o capataz olhou para o Milor e disse assim, vai armado? Aí o Milor disse, não, boa, você pretende usar? Não, que isso, está louco? Então não leve. Pegou. Sabedoria do Então não leve, né? Isso tudo para dizer que vocês publicaram o Milor largamente e tal. Livros, e tudo começou meio na cara dura. Vocês foram lá, era uma editora ainda pequena, e disse, estamos interessados. Te ligou de um orelhão no Rio. E o orelhão tinha um problema, porque o orelhão dava uma bandeira bárbara, porque quando atendia lá fazia pam, pam, né? E eu acho que o Milor deve ter ficado com pena por causa disso, porque eu liguei de um orelhão. Nós estávamos num hotel ali em Copacabana. Aí tinha, vamos ligar então, guri, né?
como diria o Darcy Ribeiro, a insciência da juventude, né? Aí, hoje em dia se diria assim, o não a gente já tem, né? Vamos para vergonha logo. E aí ligamos para ele. E ele tinha uma secretária eletrônica, ele não atendia direto, assim, ficava tocando, assim, e quando ele queria, ele atendia. Aí eu digo, alô, Milor Fernandes, aqui é o Ivan Pinheiro Machado, sou da LPM Editores, imagina, tinha 3 livros. E a gente queria falar contigo, e aí ele até, alô, ele atendeu. Aí, onde é que vocês estão? Não, estamos aqui em Copacabana, estava o Edgar, eu, Lima, eu acho. Então venham para cá, Praça General Osório, tal, deu o endereço. E nós fomos para lá. E aí ficamos conversando assim e tal, começou. e ele nos convidou para almoçar na casa dele, e aí editamos um livro dele, o primeiro... princípio Só ao fim, quando eu... Não, o Só dói quando eu respiro, do Carlos. É o Devora-me, eu te decifro. Então, Com ilustrações do Edgar Vaz. Olha só. Muito bom. E nessa ocasião, por acaso, vocês não encontraram o Moreira? O Moreira não. Não rolou.